Oi, coisa linda! Como é que você está? Seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Maternidade Real. Sou Luana Machado, sou psicóloga, sou mãe, sou esposa, sou mulher. E assim como você, estou aí tentando equilibrar tantos e tantos papéis que temos que exercer no dia a dia. Eu criei o podcast Maternidade Real lá no meu puerpério, então é um projeto que já está caminhando aí para 3 anos. Se você chegou por aqui agora, seja muito bem-vinda. Eu te convido a você escutar outros relatos meus que vão estar aqui. E se você já é aquela ouvinte assídua, obrigada por estar comigo aqui todas as quintas-feiras. E aquele pedido especial de você compartilhar o episódio de hoje com o máximo de mulheres que você conhece, de você fazer um print, de você colocar lá nos seus stories. Estou ouvindo o podcast da psicóloga Luana Machado. Me ajude na divulgação desse trabalho. Assim, a gente pode levar muitas vezes consolo para outras mães que estão achando que só elas passam por isso. Então, se você foi acompanhando aqui os episódios semanais, você vai entender um pouco o que aconteceu nessa semana. Te convido, se você chegou aqui agora, a ouvir os últimos 2 episódios, que você vai entender um pouquinho aqui o episódio de hoje. Eu quero falar sobre burnout materno, eu quero falar sobre exaustão materna. É claro que isso pode acontecer em qualquer fase da maternidade. E eu falo muito sobre autocuidado aqui no podcast, lá no meu Instagram, os cursos que eu promovo para as mães, o Florescer, nos atendimentos individuais, eu trago muito a importância do autocuidado. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Mesmo você cuidando bem de si, você pode em algum momento entrar em um loop ali de exaustão. Só para você se situar. Eu viajei para o lançamento do meu livro, eu cheguei do aeroporto, praticamente fui direto para o hospital, que meu filho ficou internado. Fiquei com o bem lá, saí do hospital, mantive os cuidados em casa, ou seja, não dormia, porque tem um remédio específico que ele tomava a cada 4 horas. E aí eu acordava, então foram algumas noites ali acordando e seguindo os cuidados, fora todo o cansaço emocional, fora todo estresse, toda a carga emocional que teve de estar viajando e saber que ele ficou doente e ter que administrar tudo isso. E eu sabia que meu corpo uma hora iria reclamar. Meu esposo adoeceu, pegou a virose, a babá, minha mãe, todo mundo. E eu lembro que eu até falei pra Eric, né, meu esposo, falei, ô Boquinha abençoada, porque ele falou, menina, todo mundo pegou a virose, menos você. Nesse último final de semana, eu já acordei sábado com todos os sintomas, dor de cabeça, febre, dor no corpo. E eu tenho asma desde a infância, faço acompanhamento entre aspas, que eu vou falar sobre isso aqui também hoje. E aí sábado eu fiquei o dia inteiro de cama, deixei bem com minha mãe para conseguir me recuperar. No domingo melhorei um pouquinho, mas já estava lá com bem. Então, eu digo que eu não respeitei o tempo do meu corpo ali de recuperação. Aí, segunda, já começa a rotina. Benjamin tinha pneumo pediatra, levei e cheguei e leva ele para a escola e trabalha e atende. E a mesma coisa, seguir a rotina. Terça, e vai, e trabalha, e lê isso. Quando foi ontem, na quarta-feira, eu já acordei cansando muito, assim, mas cansando em um nível que as medicações que eu uso em casa não estavam funcionando. E aí bati a emergência, fui pro hospital. E é engraçado, quando eu cheguei lá na sala de medicação, que eu sentei naquela poltrona, a enfermeira perguntou por que você tá aqui? Aí eu fiz uma piadinha. Eu falei, porque eu sou mãe, eu só quero deitar aqui e descansar. Mas ali naquele hospital, eu fiz uma reflexão comigo e percebi que eu me cuido em muitas coisas, mas que eu tenho sido negligente com essa questão, por exemplo, da asma. Benjamin, ele teve o primeiro episódio dele de asma com 1 ano e ele se internou. E desde então ele é acompanhado assiduamente por um pneumopediatra. Eu levo ele para toda consulta. Ele toma todos os remédios. Eu coloco o celular para despertar, então assim, ele toma exatamente no horário. Quando ele precisa de físio respiratória, lá estou eu. E eu vou te falar a verdade, porque aqui é o lugar de eu falar a verdade. Quando foi a última vez que eu fui no meu pneumologista? Eu não lembro. Eu não lembro. Eu lembro que eu fui quando eu tive lá uma crise muito intensa na época da pandemia, que eu me internei, pronto, passou. Não fui mais. E assim, não é que eu não marque, eu marquei. Mas acontece alguma coisa na semana que eu priorizo outras coisas e não a mim.
E, inclusive, esta semana agora, Benjamin, eu marquei pneumopediatra para ele na segunda e tinha conseguido uma consulta para mim na quinta. Ou seja, segunda-feira eu ia para ele e hoje eu estaria indo para minha consulta. Só que quando eu olhei a semana, eu falei, meu Deus, me ausentar 2 dias do trabalho, da casa para ir para médico, não. Vou deixar de bem, vou ligar para lá e remarcar a minha. Remarquei para a semana que vem. E aí agora eu cansei. Ou seja, eu precisava dessa consulta essa semana. E é isso, às vezes a gente acha que, nossa, tô me cuidando porque eu tô malhando, porque eu tô comendo saudável. Dentro do possível, tô comendo saudável, porque eu faço isso, faço aquilo. E eu tô trazendo esse relato pessoal aqui para dizer que não vamos conseguir dar conta 100% de tudo concernente ao autocuidado. Eu criei uma avaliação de autocuidado que eu aplico com as minhas clientes. E assim, tem muitas áreas, né, pra gente pensar. Vida espiritual, alimentação, atividade física, sono, saúde. E aí a gente vai pensando, vida sexual. Gente, são muitas coisas para dar conta. E eu trago esse relato aqui, fazendo você se sentir acolhida de que, assim, é assim mesmo, tá? Aí agora, nesse momento, eu vou priorizar essa questão respiratória, que eu já faço tratamento desde a infância. Então, assim, já marquei de novo o pneumologista, estava fazendo natação, e aí por conta de viagem, Benjamin doente, tenho 2 semanas sem ir. Eu só quero dar esse relato para te dizer assim, nossa, Luana, você se cuida, eu vejo no Instagram, você malha, etc, e você entrou em uma questão de exaustão. Eu falo exaustão porque ontem de ontem, além da crise de cansaço, que esses sintomas podem ser relacionados à crise de cansaço também, eu tava letárgica, assim, meio lenta, não conseguia processar as informações, tava meio aérea. E aí eu falei isso pro meu parceiro, né? Eu falei, isso aqui, sabe o que é? O meu corpo precisava de descanso. E eu fui atropelada por um monte de coisa, uma atrás da outra. Adoeci e não tive o tempo de descansar 100%. E eu sei que a gente fala muitas coisas do tipo, a mãe não tem nem direito a ficar doente. A mãe troca o pneu do carro com o carro andando. Eu sei que isso é uma realidade muitas vezes, né? Só que a gente não pode normalizar isso. E eu falo isso do lugar de quem vive isso na prática. A gente não pode normalizar a exaustão materna, a gente não pode normalizar essa mãe negligenciar o autocuidado. Eu comecei a falar pra mim, eu digo, Luana, Benjamin, ele faz tratamento para asma e eu dou as medicações dele certinha, porque comigo eu tomo quando lembro. Porque comigo eu não coloco o horário ali certinha e também me comprometo a cuidar de mim. É aquela máxima da máscara de oxigênio que a gente precisa lembrar essa metáfora em tudo, né? Se eu não colocar a máscara em mim, eu não vou conseguir salvar o outro em tudo. E é o ciclo da vida. Tem horas que talvez a gente está ali muito bem organizada financeiramente, mas está um pouquinho negligente com a questão da saúde física, ou horas que a gente está cuidando muito da vida espiritual, e aí a gente está um pouco negligente ali com o relacionamento amoroso, ou a gente está muito, muito bem na vida social, a gente está mantendo encontro com as amigas, com os familiares, a gente está abastecendo a nossa bateria ali do social, mas outras horas da vida estão um pouquinho demandando. Eu não sei se você é da época que jogou The Sims, era o meu jogo da adolescência. Eu amava jogar The Sims. E eu não sei se vocês lembram que eles tinham as barrinhas que a gente tinha que... Cada bonequinho tinha uma barrinha que a gente tinha que completar. Tipo assim, sono, alimentação, vontade de ir no banheiro, vida social. Eu joguei tanto que hoje eu vivo isso na vida real. E é a nossa vida, né? Tem horas que a bateria tá descarregando em uma área e a gente tem que carregar ali. O que eu quero trazer para você é: a gente não vai conseguir estar 100% em tudo. Sinto muito. A gente não vai conseguir estar nota 10 em todas as áreas da vida. É o que eu conversei esses dias com uma aluna do Florescer, que teve uma sessão comigo, que é o equilíbrio desequilibrado que a gente vai lidando todos os dias. Tipo assim, hoje, o que é que pode cair aqui nesse pratinho? Esse pratinho pode cair. Amanhã eu dou conta de outro pratinho. E assim é a vida, porque somos mães, mas não somos robôs. Somos mulher, mas não somos uma máquina, que até máquina precisa de manutenção, tá? Nós precisamos ter esse cuidado com a gente de entender que
essa capa da Mulher Maravilha, essa capa da mulher que dá conta de tudo, nos leva à exaustão. E o que é que eu fiz esses dias? E eu fiz com muita tranquilidade. Deixei Benjamin passar o dia inteiro, dormiu na casa da minha mãe. Minha mãe já é uma grande rede de apoio para mim. Ela já dormiu com o Benjamin na minha casa, mas ele ainda não tinha dormido na casa da avó sem mim. Ele dorme na casa do pai quando é o final de semana dele, mas com a minha mãe não. E aí eu doente, eu falei, minha mãe, eu descobri, quando eu ficar doente agora, na hora de você vir pra cá e me ajudar com o B, eu vou levar ele pra aí. Porque quando ele está em casa, mesmo com minha mãe ou com a babá ou com qualquer pessoa, ele me vê, né? Então toda hora me chama, me demanda, me procura. E como ele ficou na casa de minha mãe, eu pude de fato ficar doente de verdade. Então assim, eu dormi a tarde inteira, eu fiquei na cama, eu tomei medicação, eu assisti série. Uma coisa que com ele em casa, isso nunca acontece. Eu tô doente, eu tô passando mal, eu tô morrendo e eu tô ali, né? Cuidando dele, brincando com ele, etc e tal. Assim, Luana, eu não tenho essa opção. Eu não tenho nenhuma rede de apoio. Eu sei que é um desafio e que existem muitas realidades. Mas se você pode, se você tem uma rede de apoio paga, babá, escola, ou se você tem uma rede de apoio não paga, mas que pode te ajudar, sua família, acione, porque eu sei que a gente tem vários pensamentos. E no final de semana que Benjamin foi para casa de minha mãe, claro que eu tive o pensamento de, poxa, final de semana passado, eu estava viajando, estava em Florianópolis. Cheguei, fui pro hospital, fiquei com ele no hospital. Esse final de semana, que era o final de semana para eu brincar, levar ele para passear, ele vai para casa de minha mãe. E aí também veio aquela vozinha da culpa de e o próximo final de semana é o final de semana dele com o pai. Você não teve, Luana, tempo de qualidade com seu filho. E eu fui ressignificando. Graças a Deus, eu tenho outros momentos. Com fé em Deus, terei saúde e vida para ter tantos outros momentos. Não acaba aqui, não é esse último final de semana. E que qualidade de presença eu daria para ele? Gente, eu vou ser muito sincera. O estado que eu tava sábado, se Benjamin ficasse comigo, ia ser na tela. Uma coisa que eu não gosto, ia ter que fazer, porque eu não tinha condição. Eu sou a pessoa, come, assim, eu amo comer. Eu dormi, acordei 3 horas e meu esposo fez, amor, você não vai almoçar? Eu falei, eu tô zero fome. Só doente mesmo, eu vou ficar sem fome. Então, assim, que qualidade de presença eu daria? Então, às vezes, a gente quer tanto estar presente, mas a gente não vai estar presente, a gente não tem condição física de estar presente. E eu tô trazendo aqui esse relato da minha situação, mas isso pode estar acontecendo com você em tantas outras fases, sabe? No puerpério aí. Eu tive muitos sintomas de exaustão materna no puerpério. Privação do sono acaba comigo e com todo mundo, né? Porque nós precisamos dormir. Então eu vivia com enxaqueca, eu vivia com dor muscular, dor aqui, dor acolá, tontura, muita tontura. Porque não dormia, porque não descansava. E aí eu preciso te dizer, não normalize isso. Busque apoio, busque ajuda de uma vizinha, de uma amiga, né? Busque ajuda para você ter momentos de descanso. Nem que seja uma soneca, nem que seja deitar para ler um livro, nem que seja assistir uma série. Tudo isso vai te ajudar a descansar. A gente precisa entender que a gente vive em um mundo tão agitado, um mundo que cultua tanto a produtividade, que parece que o descanso é errado. Descansar e parar é visto como algo errado, mas não é. A gente precisa entender que eu preciso descansar, inclusive para fazer as coisas que eu preciso, porque faz parte do ciclo natural da vida. É no descanso que vai surgir a criatividade, é no descanso que eu vou ter energia e força para seguir com o dia, com a vida, com qualquer outra coisa. Então a gente precisa muito trabalhar para sair desse modo produtividade o tempo inteiro e entender que você é humana e que você precisa de descanso. Então, meu bem, esse é o episódio de hoje. Quero te pedir que você coloque aqui se esse meu relato te tocou de alguma forma, como é que você lida com esse tema aí do cansaço, do descanso e de você ficar à vontade para sugerir próximos temas para eu abordar aqui nos próximos episódios. Beijo, lindeza!